Isso que eu falei até agora, essa parte que eu li, somente a introdução, certo? Agora que nós vamos para o desenvolvimento, que é a parte que nos interessa aqui de maneira mais aprofundada. Então, primeiramente agora, quando eu der uma pausa aqui e eu colocar um ponto, é porque eu apresentei um tópico frasal. O que eu fiz? Eu mostrei a causa 1. Então, olha só como eu vou começar agora esse parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, é indubitável que o desrespeito às normas constitucionais contribui de maneira contundente para a violência e a insegurança do cidadão de bem. Ponto. Coloquei a causa. O que eu vou fazer na mesma linha? Continuando. Agora, eu posso, nesse esquema que eu estou apresentando, porque isso aqui não é uma regra fixa, né? Eu posso apresentar, então, a minha área de conhecimento. O que é essa área de conhecimento? Assim que eu apresentar essa área de conhecimento, o que é essa área de conhecimento? O que eu posso, né? Quais são as minhas alternativas para essa área de conhecimento? Eu posso colocar leis, eu posso colocar dados, eu posso colocar citação, eu posso colocar fatos históricos. Vamos ver se você percebe o que eu usei aqui. Continuando, né? Eu apresentei o problema, falha na aplicação das leis, e tenta perceber aqui o que eu fiz aqui, qual foi a área de conhecimento que eu usei aqui. De acordo com a Constituição Federal de 1988, norma maior do país, a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos. Então, olha só, aqui, eu apresentei a causa e agora eu falei o que diz a lei. Ou seja, olha só, há uma falha na aplicação das leis e a Constituição diz que a segurança é um direito de todos. Logo em seguida, o que eu devo fazer agora? Relacionar o meu tópico frasal à minha área de conhecimento. Aqui é a parte mais importante do seu desenvolvimento se você estiver seguindo esse esquema. Porque se você não consegue fazer uma boa relação, vai ficar sem sentido o seu desenvolvimento ou o que você falou anteriormente. O que seria, né, eu fazer essa relação entre os dois aqui? Eu posso fazer por exemplificação ou posso fazer por uma confirmação. Ou seja, exemplificação, se eu falei que há uma falha nas leis, na aplicação das leis, e se eu disse que a Constituição afirma que a segurança é um direito de todos, agora se eu quiser colocar uma exemplificação, eu vou colocar exemplo de que isso não está sendo aplicado. Veja só para você ver. No entanto, o que se nota por parte do Estado é um total descaso, às leis do país. A título de exemplo, cita-se o caos que vive as cidades brasileiras, onde o crime e a bestialidade amedrontam a sociedade. Ou seja, olha, seguindo aqui, né, a ideia, a lógica que eu fiz, as leis são falhas, a Constituição diz isso, e exemplificação do que não está acontecendo na sociedade. E por último, o último período, né, é sempre importante você pensar nisso, no seu parágrafo você fazer uma pequena conclusão. A conclusão, então, eu não estou falando da conclusão final do seu texto, não é o parágrafo final. Eu estou falando do fechamento, que é a parte, né? Isso aqui foi o que nós vimos até aqui. Eu estou falando desse fechamento aqui, que eu também vou colocar um ponto, que é essa parte aqui. O que nós vamos fazer aqui com essa questão do fechamento aqui? É uma conclusão do seu parágrafo e não a conclusão da sua redação. Quais são as maneiras que eu posso fazer isso, fazer essa conclusão? Eu posso fazer uma reafirmação. O que seria essa reafirmação? Eu posso reafirmar a causa, falar, sendo assim, é perceptível que as leis elas não são falhas e que o governo precisa tomar uma providência. O que seria uma microsolução? Eu poderia terminar assim. Logo, é necessário que o governo pense em medidas e estratégias, né, que combatem a insegurança no país. É isso que eu posso fazer no final. E olha só como que eu coloquei aqui, né, nesse final aqui. Logo, quando o Estado atua de forma negligente e as leis de segurança não são garantidas, os índices de crime tendem a aumentar. Ou seja, eu voltei a reafirmar o mesmo que eu falei lá. Olha, vou fazer essa leitura que eu acabei de fazer aqui agora de forma direta, para você perceber como que ficou e depois você pode ir entendendo isso e fazendo isso com outros textos também. Olha só como ficou o parágrafo todo agora. Primeiramente, é indubitável que o desrespeito às normas constitucionais contribui de maneira contundente para a violência e a insegurança do cidadão de bem. De acordo com a Constituição Federal de 1988, norma maior do país, a segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos.
No entanto, o que se nota por parte do Estado é um total descaso às leis do país. A título de exemplo, cita-se o caos que vive as cidades brasileiras, onde o crime e a bestialidade amedrontam a sociedade. Logo, quando o Estado atua de forma negligente, as leis de segurança não são garantidas. Os índices de crimes tendem a aumentar. E essa lógica ela vai seguir, então, para o outro parágrafo lá, né, desenvolvimento 2, eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que no desenvolvimento 2, caso eu posso fazer essa opção, eu posso no desenvolvimento 2 fazer a consequência da questão das leis lá não ser aplicada. Eu vou ler o meu desenvolvimento 2 e ele vai seguir esse mesmo esquema que eu coloquei aqui. Olha lá. Outro sim, é visível que a falta de investimentos nos principais órgãos de segurança pública corrobora para a deplorável situação Outro sim, é visível que a falta de investimentos nos principais órgãos de segurança pública corrobora para a deplorável situação. Agora, a minha área de conhecimento, eu vou usar uma citação. Veja só. Para René Descartes, o que diferencia os homens dos animais é o uso da razão. Porém, quando se analisa um número alarmante de mortes dos policiais e de cidadãos inocentes, a constante violência doméstica e o feminicídio comprovam quanto a sociedade ainda atua de forma irracional. Agora eu vou para a reafirmação, que é o fechamento aqui. Assim, é imperativo que se pense em alternativas que sejam capazes de reverter a vigente situação. Pronto, aí, segui o mesmo esquema aqui. Para a gente concluir a nossa aula aqui, eu vou ler o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. E o que eu faço na conclusão? Eu tenho que resolver os dois problemas que eu apontei na introdução. Quais foram os dois problemas que eu apontei na introdução e os dois problemas que eu desenvolvi ao longo do meu texto, que é a parte do desenvolvimento. Nessa conclusão, então, eu vou ter que resolver a falha na aplicação das leis, que foi o que eu discuti no parágrafo 1. Eu teria que também não resolver, mas propor uma solução. Eu teria que propor uma solução para a falha na aplicação das leis e para a falta de investimento, que é o que eu falei, que no meu segundo desenvolvimento. Então, olha só como que ficou essa conclusão. Observe também que a minha conclusão ela vai ser dividida em 4 partes. Eu falo e depois eu vou desenvolvendo isso. Observa. Desse modo, portanto, medidas cogentes devem ser tomadas para garantir ao cidadão o direito à segurança. Primeira parte. Logo, cabe ao Ministério Público Federal, em parceria com o Ministério da Justiça, fazer com que a Carta Magna, que é sinônimo para a Constituição, seja respeitada, a fim de que a segurança prevaleça. No mais, agora eu vou resolver a segunda... Quando eu falei que a questão aqui fazer com que a Carta Magna seja respeitada, eu estou resolvendo o problema do meu primeiro desenvolvimento. E agora eu estou indo lá para resolver o problema, então, do meu segundo desenvolvimento. No mais, é dever do governo, por meio do Ministério da Segurança Pública, destinar maiores investimentos aos órgãos de segurança, com o fito de mitigar o crime no país. E também vou colocar agora um período de fechamento, que é a minha conclusão final do meu último parágrafo. Destaque, a partir de tais medidas, o Brasil diminuirá o número da violência e conquistará a ordem e progresso. As últimas palavras que eu coloquei, então, conquistar a partir dessas medidas, solucionando essa problemática que eu apontei ao longo do texto, o país conquistará a ordem e progresso. E qual que era o meu título lá? Desordem e progresso. Ou seja, desordem e progresso se resolver as problemáticas apontadas aqui, eu termino aqui falando então que nós conseguiremos então viver a ordem e progresso que está estampado lá na bandeira do Brasil. Bom, eu espero ter ajudado. Eu sei que às vezes assim as dúvidas são muito, mas esse vídeo ali estará lá no meu Instagram e você fica à vontade para fazer pergunta para a gente tirar mais dúvida lá. Pessoal, valeu, tá? Um abraço para todo mundo aí, e até mais.